Então vamos lá, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Vilela e hoje nós vamos falar sobre a inflação nos Estados Unidos. A economia desse mundo pós-pandemia está um caos em todos os lugares do mundo, né? Aí no Brasil acho que vocês conseguem ver a situação que está, mas só para vocês terem uma ideia, a economia na Europa está destruída, existe uma paridade do euro com o dólar pela primeira vez em 20 anos da existência do euro. O PIB da China caindo, né? Guerra na Ucrânia e na Rússia, a distribuição de combustível no mundo está sendo atingida, a distribuição de alimentos também, e não é diferente aqui nos Estados Unidos. E nós vamos tecer um pouquinho aqui sobre o nosso comentário aqui, sobre o que pensamos que são os motivos da inflação aqui nesse país. Beleza? Se inscreve no canal, quem conhece o canal já deixa aquela curtida violenta, se inscreve no canal, comenta, faz com que o YouTube jogue o vídeo mais acima, como sugestões. O algoritmo está atrapalhando o trabalho de muita gente, até de canais grandes. Então, fortalece aí, valeu? Segue no Instagram, Rafael Moraes Vilela e @Rafael_Moraes Vilela. Fala direito, né? Fala o negócio direitinho. @Rafael_, a linhazinha embaixo. Moraes Vilela. Valeu? Vamos pro conteúdo. Tamo junto. Vamos lá, vamos ler aqui um artigo e depois a gente vai tecer alguns comentários, beleza? A inflação, segundo a CNN Brasil, tá? A inflação nos Estados Unidos subiu para 9,1 no acumulado de 12 meses, encerrando em junho de 2022, segundo dados de índice de preços ao consumidor divulgado nessa quarta, dia 13. Na comparação ao mês de maio, a alta foi de 1,3. Vocês estão entendendo que de 1,3 em um mês, a inflação subiu 1,3 em um mês. É um valor maior que 1,1, que era o índice que eles esperavam como o pior cenário. Só para vocês terem uma ideia como a economia aqui não está legal. Esperado pelo mercado. Segundo a pesquisa da Reuters, além disso, a inflação acumulada em 12 meses, que o mercado esperava ser de 8,8, atingiu nível superior para o período de 41 anos. Em 41 anos é a maior inflação dos Estados Unidos. Em maio, a alta foi mensal de 1%, enquanto acumulado de 12 meses estava em 8,6%. Também foi o maior para o período desde 1981. Assim como no mês anterior, a inflação de junho foi influenciada principalmente pelo aumento de preço dos alimentos e combustíveis. Em junho, o preço médio do galão de gasolina nos Estados Unidos atingiu $5 pela primeira vez na história. Eu não sei se vocês sabem o que é galão. O galão as unidades medidas dos Estados Unidos são diferentes. Então a unidade métrica de volume não são litros, são galões. Então, um galão ele é representado por 3,8 litros. São quase 4 litros para $5. Mas mesmo assim ainda é algo gritante, porque nós recentemente, antes da guerra da Ucrânia e da Rússia, nós pagávamos em torno de 2,80, 2,90 no valor do galão, ok? Após divulgação, o mercado passou a reforçar as apostas em uma nova alta de juros de 0,75 percentuais no país, pela Federal Reserve, na próxima reunião de política monetária em julho. Os Estados Unidos iniciaram um ciclo atual de elevação de juros em março, e desde então já foram realizadas 3 altas. A mais recente, 0,75 também. Foi a maior desde 94. Quer dizer, os Estados Unidos vai continuar aumentando a taxa básica de juros na tentativa de conter a inflação, que é uma forma de você conter o consumo. Você diminui o impacto da inflação, o peso da inflação, a pressão da inflação quando você diminui o consumo. E a tentativa de diminuir o consumo é aumentando a taxa de juros base de um país. Aqui nos Estados Unidos, para também trazer investimentos externos, quando em todos os países estão aumentando suas taxas de juros, os investidores preferem colocar o seu dinheiro numa economia mais sustentável. Então, com os Estados Unidos a um juro de 3,75, por exemplo, é muito mais atraente e seguro para o investidor trazer o seu dinheiro para cá do que colocar no Brasil a 13,75. O risco no Brasil é bem maior, é só um exemplo isso, sabe? Na ata da última reunião, o Fed já havia indicado que poderia realizar um alto de 0,5 ou 0,75, dependendo dos indicadores.
Entretanto, conforme o ciclo de alta se torna mais agressivo, cresce entre os investidores a aposta de que a economia dos Estados Unidos entrará em recessão em 2023. Isso aqui já é tratado como realidade por empresários. Eu trabalho numa empresa que revende commodities, né, que é minério de ferro, ferro, alumínio, cobre, essas coisas. E realmente o preço das commodities aqui despencaram. Então, isso aí já é as pessoas já estão meio que sentindo o impacto e esperando esse fato acontecer aqui nos Estados Unidos. A inflação do país tem sido puxada pelo choque da oferta, das commodities, como petróleo, e os custos de alimentação também. Agora nós vamos tecer alguns comentários aqui para não ficar só lendo a matéria, beleza? A matéria aqui fala sobre os pontos que está pressionando a inflação aqui nos Estados Unidos, que é o preço do petróleo e o preço dos alimentos. Concordo, a gente realmente, quando vai na gôndola do supermercado, a gente nota uma diferença muito grande. Não que o americano tenha perdido ainda o seu poder de compra, ainda é muito forte o poder de compra do americano, mas você entende que alguma coisa está normal quando você pagava $2 num galão de leite e hoje você paga R$3,75. Quando você pagava $1 em uma coca 2 litros e hoje você paga R$2,90. Né? Então você nota que as coisas estão realmente sendo mudadas. E o preço do combustível também, apesar de que o petróleo deu uma retraída nessa semana e o preço do combustível deu uma diminuída, graças a Deus, porém ainda bem inflacionado em relação ao que era antes da guerra entre Ucrânia e Rússia e também nesse cenário pós-pandemia. O preço dos alimentos, eu acredito que seja muito impactado pela falta de mão de obra. Os Estados Unidos ele é um país que vive realmente da sua indústria, da sua potência industrial e comercial. E esse mundo pós-pandemia tem tido uma falta de mão de obra muito grande nos Estados Unidos. Mas quando eu falo falta de mão de obra, não é de imigrante, é falta de mão de obra legalizada. Eles têm uma dificuldade muito grande de fazer com que o americano volte ao mercado de trabalho, porque aqui tem o benefício aqui é infinito. Você tem uma ideia, o seguro-desemprego ele não tem um fim, ele não tem uma data para acabar. Se você seguir alguns critérios, você pode ter seguro-desemprego por 1 ano, por 2 anos, até você se alocar num trabalho onde você queira trabalhar. A única coisa que você tem que seguir é o critério de que você tem que fazer 2 entrevistas a cada mês para continuar recebendo aquele dinheiro. Então tem muito americano que não voltou para o mercado de trabalho ainda depois da economia ter parado na pandemia. E o governo federal tentou, por muitas vezes, fazer com que legalizasse a mão de obra imigrante, que aqui está ilegal. Eles tentaram 11 milhões de imigrantes, não conseguiram um acordo com os republicanos. O governo federal é democrata, não conseguiu um acordo com os republicanos. Tentaram 4 milhões, também não conseguiram um acordo com os republicanos e, infelizmente, a situação estagnou e provavelmente vai morrer porque, devido à má gestão Biden realmente está gerindo muito mal o país. Eu costumo dizer que o Biden é o Bolsonaro dos Estados Unidos. O Biden está gerindo muito, muito mal o país. É provável que agora nas eleições de outubro, que são as eleições legislativas dos Estados Unidos, que são separadas das eleições executivas. Em um ano numa eleição você vota no executivo, numa outra eleição você vota apenas no legislativo. É muito provável que os democratas percam muitas cadeiras na Câmara e no Senado, e que tenham uma Câmara e um Senado de maioria republicana, e que aí sim as demandas do governo federal não consigam ser passadas pelo Congresso. Isso é uma dificuldade muito grande e é um medo que o governo federal está tendo, mas devido à sua má gestão é muito, muito provável que isso aconteça. Essa falta de mão de obra, voltando ao assunto, essa falta de mão de obra ela está gerando as mercadorias estarem estocadas em armazém e em portos. Só no Porto de Elizabeth, que fica em New Jersey / Nova York, ali naquela divisinha, e no Porto da Califórnia, são mais de 10 mil vagas dispostas que não estão sendo completadas. Vagas em transportadoras, os salários aumentaram bastante, o salário inflacionou na tentativa de retomar, motive aquela pessoa a retomar um posto de trabalho,
E, infelizmente isso não tem acontecido, e o que a gente tem notado na gôndola, na ponta ali, o consumidor final, um preço alto no preço dos alimentos. O preço do combustível aqui, a gente não tem muito o que articular, porque diferente do Brasil, em que a Petrobras é uma empresa estatal, né, ela tem um percentual que é do governo e um percentual que é de ações privadas. Aqui o petróleo é totalmente privatizado, então o governo ele não tem tanto poder na definição do preço, é mais pelo cálculo do preço do petróleo. O preço do petróleo esteve na casa dos 135, 125, 115 dólares, hoje está na casa dos 105. Então a nossa esperança é de que ou se resolva a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que infelizmente pelo jeito não vão chegar a um denominador comum nem tão cedo, ou que se encontre um outro player que faça com que aumente-se o combustível fornecido para o mundo, para que a demanda dê uma diminuída, né, na pressão da demanda e os preços voltem ao normal. É mais ou menos esses os motivos que inflacionam a economia aqui nos Estados Unidos. Não diferente daí, nós também estamos passando aqui um pouco de aperto, de dificuldade, de arroxo, mas com um poder de compra ainda que nos permita trabalhar e subsistir. A gente sabe que não está fácil, e era esse o recado do vídeo de hoje, falar um pouco sobre a inflação dos Estados Unidos. Então, see you next video, siga o canal, por favor, não deixe de seguir, não deixe de compartilhar esse vídeo para o seu grupo de WhatsApp, para a sua tia do WhatsApp, para ela entender que não é só no Brasil que está com inflação não. Valeu? See you next video, grande abraço.